Convidamos o Dr. Paulo Sávio Lopes para moderar a palestra do Dr. Fabiano Fonseca e Silva. O Dr. Paulo Sávio Lopes concluiu a graduação em 1981, o mestrado em 1983 e o doutorado em 1993 em zootecnia na UFB. Realizou o pós-doutorado em 1996 na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Viçosa. Uma salva para o professor Paulo Sávio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite para moderar essa palestra e eu tenho a satisfação, então, de apresentar o Dr. Fabiano Fonseca e Silva. O Dr. Fabiano, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado e doutorado em estatística e experimentação agropecuária pela Universidade Federal de Lavras, pós-doutorado em estatística genética pela University of Wisconsin e pós-doutorado em seleção genômica pela Vine University. Tem especialização em seleção genômica ampla pela Universidade de Zaragoza e especialização em seleção genômica ampla em suínos no Instituto Fort Pitt Genetics. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência nas áreas de probabilidade e estatística aplicada ao melhoramento animal e à experimentação agropecuária, inferência bayesiana, análise de séries temporais e de dados genômicos, marcadores moleculares e bioinformática. Professor Fabiano, tem a gentileza. Agora estou ligado. Gostaria de agradecer, né, pelo convite aí, o grupo do G Melhor. A gente tem acompanhado o trabalho desse grupo aí junto ao programa de pós-graduação em genética, né? E poucas vezes eu vi, né, um grupo de estudantes assim unidos e tão objetivos no que fazem, com tanto sucesso. Então, primeiramente, né, agradecer aí e parabenizar o G Melhor pelo evento aí que eles estão disponibilizando. Agradeço também ao Paulo Sávio por me apresentar aqui, né? Agora meu colega de departamento, porque não sei se muitos sabem, embora agora eu esteja no departamento de zootecnia, eu fui 8 anos professor no departamento de estatística. Então a minha ligação com a genética e com o melhoramento é um pouco mais teórico, mais na parte de modelagem, de apresentação de novas metodologias. E o assunto de hoje, nós escolhemos aí a interação genótico-ambiente, né, via modelos de normas de reação com informação genômica. Então a gente tentou conjugar a ideia e a importância de seleção genômica com a análise de interação genótico-ambiente, que é muito importante aí, tanto para a área de melhoramento vegetal e animal, né? Então, pessoal, antes de começar, gostaria de apresentar a nossa equipe aqui, né, rapidamente, que é igual filme. No final do filme, ninguém presta atenção nos nomes, então prefiro apresentar no início aqui, né? Então, agradeço muito ao Dr. Deon aí, Marcos Deon, nosso grande amigo e uma das pessoas que eu mais admiro aí, né, no campo da ciência. Professora Simone e professor Paulo Sávio, na época ele ainda tinha bigode ali, né? Meus colegas de departamento e de pesquisa, né? Realmente a gente trabalha junto. Professor José Marcelo Soriano, do
departamento de biologia, também a gente desenvolve muita coisa em seleção genômica, o professor Moisés, do departamento de estatística, e os nossos colaboradores internacionais aqui, né? Gostaria de ressaltar a importância do professor Guilherme Rosa, que me recebeu em 2008, lá em Wisconsin, para trabalhar com seleção genômica. O professor Luiz Varona, de Saragoça, a gente tem um projeto com ele. Em 2010, ele me concedeu uma bolsa de pesquisador visitante na Universidade de Saragoça, também de seleção genômica. O Dr. Egbert, da Top Pigs, né, que a gente tem um projeto muito forte com eles. Essa parte, até os dados que eu vou apresentar aqui, vem desse programa com o pessoal da Holanda, né? O Dr. John Bastiansen, da Universidade de Wageningen. Então a gente trabalha como se fosse um triângulo aí, Viçosa, Wageningen e a Top Pigs, que é quem nos concede os dados genômicos, né? E que nos deu a possibilidade de estar trabalhando com esses dados desde 2009. O Marcos Lopes, que hoje é funcionário da Top Pigs, defendeu tese em 2010, já envolvendo SNPs e seleção genômica. Então para a gente foi muito bom ter esse contato, como se diz, antecipado aí, né? Não porque a gente fez projetos aqui, mas a gente tem esse projeto com eles, e a parte de genotipagem, que realmente ainda é um pouco cara, né? O pessoal da Holanda sempre tem disponibilizado esses dados aí pra gente, então a gente é muito grato. E agora, mais recentemente, né, os nossos colegas australianos aqui, o Matt até apresentou, né, uma palestra, e o professor Stephen, da Universidade de Queensland, com os quais a gente também já está trabalhando com seleção genômica, já tem alunos nossos lá. Então, só estou aqui hoje, né, falando para vocês, porque a gente tem esse pessoal todo aí nos dando apoio. Bem, como motivação, antes de começar, né, a ideia básica aqui é falar de interação genómico-ambiente com seleção genômica. Mas antes, gostaria de uma motivação aqui. Em 2010, no último Congresso Mundial de Melhoramento Animal, que ocorreu na Alemanha, teve o pesquisador lá de Iowa, publicou esse paper, né, essa revisão na Animal Breeding Genetics. Mais de 1/3 dos trabalhos envolvia genômica. Isso aqui em 2010. Se a gente pensar bem, os SNP chips aí em bovinos começaram a ficar disponíveis, né, com a primeira raça, a primeira espécie, já teve o chip, né, a partir de final de 2006, 2007, né, o USDA publicou os primeiros artigos envolvendo seleção genômica em gado de leite em 2008. Então, o avanço, né, foi muito grande. Em praticamente 3 anos de disponibilidade, 3, 4 anos de disponibilidade da tecnologia, mais de 1/3 dos trabalhos do Congresso Mundial já foram envolvendo seleção genômica em melhoramento animal. Então, realmente dá para ver que, se fosse mais uma metodologia, não teria esse interesse todo. E destaco também um artigo de 2012, na minha opinião, né, talvez um dos melhores que eu já li aí na área de seleção genômica para melhoramento vegetal. Tenho muito contato com o Marcos Leon, com o Marcelo Soriano, e na opinião deles, que são especialistas também em melhoramento vegetal, esse é um dos melhores artigos. E o autor é publicado numa revista muito conceituada, né? E esses autores falam que com certeza o método já vai ser empregado, já está sendo empregado e vai continuar sendo empregado, ou seja, já é uma realidade, né? E é claro que precisa, como ele disse aqui, amadurecer mais essa teoria, porque é muito recente, né, pessoal? Vamos pensar aí, 2007 para cá foi o boom da genômica, então 5, 6 anos é muito pouco para ter o interesse todo que temos hoje, e principalmente os recursos de pesquisa. Então, acho que, né, isso aqui serve de motivação para a gente realmente voltar os olhos aí para essa área de seleção genômica. Então,
resumindo aqui essa motivação, está comprovada a eficiência, né? Com 5, 6 anos de pesquisa, a gente realmente sabe que o negócio funciona. Agora, ainda é oneroso a parte de genotipagem, que tende a cada vez mais ficar mais barato, né? Um futuro muito, muito próximo, o fenótipo vai ser muito mais caro que o genótipo, né? E ainda existem uns desafios na seleção genômica, tanto para o melhoramento animal como para o melhoramento vegetal. E que desafios são esses? Estimar, né, efeitos de marcadores em uma população e validar em outras. Então, isso aí, no melhoramento animal, tanto no melhoramento vegetal, alguns estudos estão sendo feitos via simulação de dados. Mas, na prática mesmo, não tem quase nada. A eficiência de seleção genômica na prática mesmo, você evitar a fenotipagem. Então, acho que isso aí é um desafio, né? O melhoramento vegetal acho que é ainda mais complexo, dada a variedade de populações diferentes que eles trabalham no programa, né, de melhoramento. Então, realmente é um quebra-cabeça aí. Outra coisa é a parte de generalizar os modelos até então propostos para contemplarem fenótipos que não seguem aí a distribuição normal. Por exemplo, temos muitos fenótipos dados binários, resistência à doença, está doente, não está doente, né? Também dados de contagem, a gente tem até trabalhado com isso. Tamanho de leitegada, número de leitão que a porca pare, número de partos de uma vaca. São fenótipos que naturalmente não seguem a distribuição normal. E até então, os métodos que temos disponíveis para a seleção genômica assumem a distribuição normal, né? Então, uma linha de pesquisa que a gente acha interessante, a gente tem investigado isso aqui. Né, generalizar os modelos 3A, 2B, né, laço para fenótipos não normais. Dados longitudinais também é uma realidade, tanto no melhoramento animal como vegetal. Somente na nossa área agropecuária, naturalmente os nossos dados são coletados ao longo do tempo. Como que fica esse efeito de tempo integrado com o efeito de marcador aí? Como avaliar isso? E também a parte multivariada, né, análise características. A gente tem relatos na literatura que, dependendo da situação, análise multicaracterísticas, os resultados são muito melhores. Agora, como generalizar esses métodos todos aí para características, né, múltiplas? BES-A, BES-B, os métodos tradicionais de seleção genômica. Então, isso aqui ainda é um desafio, eu acho, para ambas as áreas, tanto melhoramento vegetal e melhoramento animal. E dentre os desafios que temos em comum, destaca a análise de interação genótipo-ambiente. Muito estudada, né? O pessoal da área vegetal estuda muito isso aí, tem modelos específicos. O pessoal da área de melhoramento animal também. É mais restrito para algumas espécies, mas hoje em dia, com a globalização, assim dizendo, dessa área de melhoramento, né, a inseminação artificial, transferência de embrião, está sendo possível investigar diferentes genótipos em muitos ambientes. Então, o tema de hoje vai ser isso aqui. Né, é fruto aí do meu pós-doutorado lá na Universidade de Wageningen, na Holanda, juntamente com o pessoal da Topigs, fornecendo os dados aí. Esse estudo foi fruto de um problema que eles tinham, né? Eles queriam investigar alguns reprodutores ao longo de vários países, né? E nos forneceram esses dados aí, e a gente conseguiu, né, fazer um trabalhinho. Bem, antes de começar, né, estou vendo aí, já encontrei com várias amigas aí, a Fernanda veio lá de Uberlândia, trouxe alunos de lá, e pessoal também, né, alunos aí de graduação. Então, antes de entrar, eu acho, especificamente no tema, interação genótipo-ambiente com informação genômica, eu fiz aqui um nivelamento, pessoal, uma introduçãozinha, né, para a gente tentar nivelar aí, quem não teve esse conceito ainda, né, de seleção genômica. Então, tudo bem simples, bem rapidinho, mas para que consigam, né,
entender melhor a parte mais aplicada lá na frente. Então, todo mundo sabe que seleção genômica é sinônimo aí, né, de marcadores SNPs, embora outros marcadores como os DARTs tenham sido amplamente utilizados. E os marcadores SNPs, todo mundo sabe, né, o próprio nome já fala isso aí, polimorfismo de base única e abundante, né, altamente abundante no genoma, altamente polimórfico. Tem toda uma tecnologia especial que é o SNP chip, né? A genotipagem é feita de forma automática, não precisa ficar na bancada e tudo mais. Então é muito mais rápido, muito mais prático, permite a genotipagem de um grande número de indivíduos. Um SNP, na verdade, né, temos aqui um exemplinho bem simples de 3 indivíduos, né? Vamos supor que essa espécie tem apenas um par de homólogos aqui. Então a gente escolhe o que o SNP é na verdade. Você elege aqui uma fita consenso de um dos cromossomos e a fita do outro cromossoma complementar, né? Então, todo mundo sabe, não é que G vai ligar com A, T vai ligar com C, não. Todo mundo sabe, G liga com C, né? Aqui, na verdade, é que nessa fita temos a letrinha G. Nesse locus. Nesse outro tem a letrinha T. E nesse outro, né, a fita complementar no outro homólogo, eu tenho A e eu tenho C. No segundo indivíduo, nesse mesmo locus, eu tenho GG e nesse locus eu tenho TT. Nesse outro indivíduo, AA e CC. Então, se a gente olhar aqui, ó, o que está acontecendo? Nos demais locus, não há essa variação de base única, né? Aqui, nesses 2 primeiros locus, nós podemos ver que a letrinha G foi substituída pela A. Aqui, ó, mudou. Aqui é GA, nesse indivíduo é GG, aqui é AA. Nesse outro locus, TC, TT e CC. Né? Então, isso aí é o SNP de forma bem simplesinha, como se estivesse dando uma aula de graduação. Agora, todos nós sabemos que uma letrinha dessa aqui, na verdade, é uma molécula e altamente complexa, né? Então, o processo de genotipagem todo por trás da tecnologia não vai ler letrinha. Ele vai ter que saber como identificar essas diferentes moléculas aqui, né? Inclusive, são altamente complexas. Você sabe muito melhor do que eu. Então, existe todo esse processo. E o que permite essa tecnologia, o que permitiu isso, foram os sequenciamentos de nova geração, né? Sequenciar e montar um genoma. Então, empresas que detêm hoje esses chips, elas detêm essa tecnologia do sequenciamento e da montagem do genoma. Então, uma vez que o genoma de bovino foi sequenciado, ele precisou ser montado. Aí entra uma bioinformática super complexa, métodos altamente, né, qualificados. E uma vez que ele conseguiu montar esse genoma com um determinado grau de confiabilidade, eles fizeram os SNP chips, que na verdade são os complementos. Você tem cadeias ali complementares, né, a do DNA dos indivíduos sequenciados. Então, essa é a tecnologia das empresas. Diferentes empresas apresentam diferentes tecnologias para você combinar ali a sequência que vem do indivíduo genotipado com a sequência padrão ali, né? Temos aqui a tecnologia Fimetrics, a Illumina, né? Talvez seja mais conhecida. E esse aqui é um SNP chipzinho. Tem aqui da vaquinha, do porquinho, né? Da cabrita. Tem o genoma sequenciado ali, prontinho, os complementos esperando o DNA aí, né? Que foi extraído dos indivíduos genotipados. Então, essa é a tecnologia. Uma vez que essa plaquinha aqui, né, entrou em contato com o material biológico, com o DNA extraído, tem um processo, né, uma bioinformática também, um processo altamente tecnológico por trás disso, onde essas máquinas aqui, ó, né, vão fazer a leitura do DNA que recebeu. Na verdade, essa leitura aqui não é leitura de letrinhas,
é leitura de moléculas. Como identificar essas moléculas? Tem corante específico para cada uma delas. Então, tipo a técnica de microarray, né? Com esses picos aqui você identifica se o complemento que ligou ali naquele pedacinho foi A, foi C, foi G, né? Então temos gráficos como esses aí, ó, intensidade luminosa, cada base vai ter uma cor e a intensidade, né, específica, o comprimento de onda específico de cada uma dessas cores é lida. Então, na verdade, as moléculas, né, são lidas e são transformadas nesses picos aqui. Quanto mais evidentes foram esses picos, mais fácil de você saber diferenciar um C de um G, né? Se você tem esses gráficos aqui muito tumultuados, assim, esses picos não muito evidentes, quer dizer que tem algum problema ali. O sequenciamento não foi bom, ou seja, a sequência que recebeu o DNA não estava preparada para receber aqueles indivíduos. Por exemplo, você pegar o DNA de búfalo e colocar no SNP chip de bovinos, né? Você não vai ter uma boa precisão, isso aqui vai ficar tudo tumultuado. E também pode haver problemas de qualidade das amostras de DNA, isso é muito importante. A gente tem trabalhado com isso na prática. Muitas vezes a culpa, quando o processo aqui de genotipagem não é preciso, muitas vezes a culpa é por problemas de cuidado com as amostras. Bem, então, isso aqui é um dado que a gente recebe. A gente recebe isso aqui das empresas. Temos aqui SNP 1, 2, 3. SNP 1, 2, 3 por quê? Ó, aqui eu tenho um SNP, ó, aqui eu tenho CT, TT e CT. Então, teve uma variaçãozinha aqui, ó, nesse locus, ó. Mudou uma letrinha. Aqui eu só tinha TT, aqui eu tinha C e T, ó. Então, isso aqui é um SNP. Só que essas intensidades, esses comprimentos de onda, aí os equipamentos leem isso e nos dá isso aqui. E esse G6 score é a precisão a clareza com que aqueles picos são identificados. Então, uma boa genotipagem, você vai ter sempre G6 score alto, né? E você tem aqui o SNP 1, 2, 3, o alelo, né? O top aqui, diz referência, isso é do Illumina, né? Aquele pico que leu lá, então é o quê? É C, é T, o que é? Né? Ele nos dá isso aqui, nos dá a precisão. Então é isso aqui que acontece, isso que a gente recebe. Né? Qualquer um de vocês que um dia fizer um projeto aí, alguma coisa, vai receber, com seleção genômica, vocês vão receber isso aqui da Illumina. Aí a gente precisa trabalhar, né, esse conjunto de dados. E como que a gente explora isso aqui na prática? Para que serve para a gente? Então aqui eu teria 3 indivíduos, o sample com 3 marcadores cada um. Indivíduo 1, marcador 1, 2, 3. É um exemplo aqui, é claro, fictício, né? Na prática nós temos milhares de indivíduos, centenas de milhares de marcadores. E como usar isso aqui no melhoramento? Qual que é a importância da mudança de uma letrinha daquela? Como exemplo, né? Qual que é a importância de um único SNP? Vamos supor que você só tem um SNP ali. Tem então um genótipo AA, AC e CC. Vamos pensar aqui que os indivíduos AA, eu tenho essa média, ganho de peso, por exemplo. Indivíduos AA ganharam 20 kg, AC 15 kg, CC 10 kg. Então, eu tenho uma variável qualitativa, como se fosse tratamento, AA, AC e CC, e uma variável quantitativa aqui. Se nós renomearmos AA como sendo o número de cópias do alelo A, aqui nós teríamos 2 cópias, uma cópia, 0 cópia. Ao transformar de qualitativo aqui para número de cópias quantitativo, temos 2 variáveis quantitativas. O que a gente faz para estudar isso aí? Regressão. Ao fazer uma regressão aqui, né, o coeficiente de regressão estimado vai ser 5. Né, uma regressão com R2 igual a 1 aqui, né? Vai ser 5 o coeficiente de regressão. O que é esse coeficiente de regressão? Qual é a interpretação dele? Ao aumentar uma unidade em X, espera-se em média um aumento de 5 unidades em Y. O que quer dizer para a gente aumentar uma unidade em X?
trocar 0 por 1, né? Trocar 1 por 2, ou seja, ao trocar uma letrinha C por uma letrinha A, espera-se um aumento médio de 5 unidades. Que nome então a gente pode dar para a estimativa do coeficiente de regressão aqui? Efeito de substituição alélica. Ao substituir uma letrinha C por uma A, aumentou quanto na nossa variável y? E é claro, isso aqui é uma regressãozinha simples, considerando frequências alélicas iguais, né? Porque senão a gente teria que fazer uma regressãozinha ponderada aqui. Mas a ideia é essa, uma regressão linear simples. E se tivermos vários SNPs, como nós temos, milhares aí, centenas de milhares, e se eu quiser estimar todos eles conjuntamente? Aí eu não vou ter mais um modelinho de regressão simples, vou ter um modelo de regressão múltipla. E ao ajustar esses SNPs todos simultaneamente, cada SNP vai ter o seu efeito de substituição alélica ali. Em cada locus, ao trocar uma letrinha por outra, aquela interpretação que a gente fez, a gente vai fazer a mesma, porém, em cada segmento ali. Você vai ter essa mesma interpretação, porém, para todos esses SNPs. E outra, todos eles estimados simultaneamente, né? Então, uma vez que nós temos os efeitos de substituição alélica em cada locus, a gente pode pensar no conceito talvez mais importante aí de seleção genômica, principalmente para a gente que mexe diretamente com melhoramento, tanto vegetal ou animal, que é o de valor genético genômico. Na verdade é GEBV, aqui está trocado. É Genomic Estimated Breeding Value. Esse conceito, o que seria o valor genético genômico então? Vamos pensar aqui, pessoal, que nós temos só um locus, só um SNP. Paguei a genotipagem lá, dei só um SNP. Aí, como que eu vou classificar os indivíduos? Vamos supor que eu tenho aqui 3 indivíduos. Então, na verdade, qual que vai ser o efeito o valor genético desse indivíduo 1 aqui? Vai ser o efeito de substituição alélica, que é o mesmo para todos os indivíduos, vezes o genótipo daquele indivíduo ali. Então, se a gente pensar como se fosse ganho de peso, se eu tivesse um SNP só, esse primeiro indivíduo, o valor genético dele seria 0 vezes 0,25, ou seja, o valor genético seria 0. Esse segundo indivíduo, como ele tem azinho, 1 vezes 0,25, 0,25. O segundo indivíduo também. Então, se eu tivesse um SNP só, esses dois indivíduos aqui, se fosse ganho de peso, seriam os indicados para a seleção. E se tivéssemos 2 SNPs? Aí, já teríamos que pensar, o segundo efeito é negativo. Então, no segundo locus, esse aqui vai ter 1 vezes esse efeito. Esse indivíduo vai ter 0 vezes esse efeito. Esse indivíduo vai ser 2 vezes esse efeito aqui, né? Então, o que daria aqui? Menos 0,1 para o primeiro indivíduo, 0,25 para o segundo indivíduo e 0,05 para o terceiro. E se tivéssemos vários SNPs? Então, isso aqui é a ideia geral por trás do valor genético genômico. Na verdade, é uma equação de predição, né, que vem da regressão múltipla, onde o coeficiente de regressão é o efeito de substituição alélica e a variável x, a variável independente, é o genótipo do indivíduo naquele locus. Muito simples, Só que ao invés de fazer isso aqui algebricamente 1 por 1, eu posso pegar uma matriz com os genótipos de todos os indivíduos, número de linhas da Z aqui seria o número de indivíduos, número de colunas seria o número de marcadores, e multiplicar por B, que seria um vetor de todos esses efeitos aqui, para todos os SNPs. Numa vez só, a gente iria sair com um vetor de valor genético dos indivíduos, né? Então, talvez a seleção genômica esteja baseada nisso aqui, Quantificar, medir o mérito genético dos indivíduos por meio de informações genômicas, estimando o efeito de substituição alélica em cada locus. Agora, vocês podem ver nesse exemplinho aqui, eu tenho 2.500 SNPs, 634 indivíduos. Se a gente fosse usar quadrados mínimos aí, o que daria?
Grau de liberdade do erro negativo, né? Então esquece. Então, um dos primeiros problemas da seleção genômica foi esse aqui. Número de parâmetros da regressão múltipla para ser estimado, muito maior do que o número de observações. Primeira solução, né, que o pessoal tem para isso aqui foram os próprios modelos mistos. Os próprios modelos mistos de Henderson, todo mundo aqui conhece, né? Se eu tenho 1000 indivíduos na matriz de parentesco e só tenho fenótipo, só tenho observações para 100 indivíduos, se eu rodar o modelo misto de Henderson, todos os meus indivíduos vão sair com uma predição do valor genético. Ou seja, o número de parâmetros a ser estimados, que é o valor genético para cada indivíduo da matriz de parentesco, é maior do que o número de observações. Por que então que o modelo misto comporta já, desde quando o Henderson apresentou isso aí, já trabalha nessa situação de número de parâmetros maior que o número de observações? Porque a gente considera os efeitos do indivíduo lá como aleatório. Você não vai perder graus de liberdade por causa disso. Aqui na seleção genômica, fizeram a mesma coisa. Assumiram o efeito de marcador como sendo aleatório. Então, o modelo misto de Henderson, né, o próprio modelo misto, a ideia de considerar o efeito do marcador como sendo um efeito aleatório foi a primeira solução que eles pensaram para esse problema aqui. Vantagens da seleção genômica. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, pessoal. Eu fiquei muito empolgado aqui no início. Mas uma das vantagens da seleção genômica, em relação à análise de microsatélite tradicional, né, via análise de ligação, né? Lá, na época acho que muitos aqui pegaram isso aí, né? A gente tinha que estimar a posição de cada marcador, ela era uma incógnita, né? Tinha que rodar o mapa de ligação ali, PrimeMap, esses algoritmos todos. No SNP você já sabe direitinho onde está cada marcador. Por que a gente sabe? Porque é uma tecnologia que vem do sequenciamento, né? Então quem detém a tecnologia do sequenciamento do genoma consegue saber direitinho onde está cada SNP ali. Não é inferido, é exato. A possibilidade de explorar resultados de uma análise de uma população em outra. Então, no microsatélite, como na época da análise de ligação a gente tinha poucos marcadores, o LD não tinha a força toda que tem aqui no SNPs, por ser altamente polimórfico, altamente abundante. Então, é mais poderoso estimar, extrapolar resultados de uma população para outra usando SNPs do que usando os marcadores tradicionais antigamente. É claro que isso ainda é um desafio, né? Já não pode sair extrapolando. Mas nem compara, né? O SNP tem mais poder nisso aí. O efeito poligênico, né? Principalmente muitas características aí, você tem vários SNPs, fala que cada um tem um efeitozinho. Então, aproxima-se mais da teoria poligênica do que falar que um marcador explica uma grande proporção da variância genética aditiva. É claro que o sucesso da seleção assistida por marcadores depende de um número cada vez maior de indivíduos que são genotipados. Lá na era dos microsatélites, era uma demanda laboratorial muito grande, né? Imagina genotipar 500 indivíduos, 1000 indivíduos, já seria algo bem complicado em termos de laboratório. No SNP é tudo automático, você já sai, né? Tendo dinheiro para genotipar, não tem trabalho nenhum. Essa última aqui eu gosto demais, ó. Inclusive é o que a gente utilizou nesse trabalho. A matriz de parentesco que a gente calcula, a matriz A, todo mundo conhece aqui, de Wright. Se vocês olharem a definição de Wright, né, os trabalhos do Kempker, o pessoal mais de genética do Faulkner, dessa parte aí mais tradicional, mais teórica, o coeficiente de Wright é uma esperança. Ele é dado, a dedução dele tem um Ezinho lá, uma esperança, ou seja, aquele porcento parentesco meu que da minha irmã, que é 0,5, é em média, né? Agora, com seleção genômica, você tem uma possibilidade de trabalhar com o valor realizado, né? Que o pessoal fala, não com a média. Então, tem irmãos, como diz a Simone, que são mais irmãos que outros, né? Igual numa leitregada de suínos,
utilizando modelos tradicionais de parentesco, todos os leitõezinhos têm o mesmo parentesco. E usando seleção genômica, você pode observar que tem alguns que são mais similares que outros, né? Porque você não trabalha com média, você trabalha com o parentesco realizado ali. Agora, de todas as vantagens da seleção genômica, essa aqui é a maior, né? A ideia de você selecionar os indivíduos apenas genotipando, evitando, pulando aí a etapa de fenotipagem. Então, essa foi a ideia inovadora do Milwisi aí, né? Lá em 2001. Na verdade, já tinha, o pessoal de humanas já trabalhava com predição de doenças, né? Usando microsatélites, algo desse tipo. Mas o que o Milwisi fez foi aperfeiçoar isso aí, propor métodos novos, né? E, na verdade, ainda nem tinha o SNP, né? Não era comercial. E ele fez um estudo com simulação, já idealizando, né, a utilização desses marcadores densos, que ele fala, em melhoramento. Predizer o mérito genético de indivíduos apenas genotipando. Mas, o que quer dizer isso aí? A gente tem um conceito de população de treinamento e população de estimação. Então, a população de validação, população de treinamento, a gente precisa do fenótipo e precisa do genótipo dos indivíduos. Então, nessa população de treinamento aqui, nós vamos ajustar aquele modelo de regressão múltipla, vamos obter como resposta o efeito de substituição alélica em cada locus, né, cada região de interesse, e um modelo de regressão, pessoal. Para eu ajustar um modelo de regressão, eu tenho que ter Y e tenho que ter X. O nosso Y é o fenótipo, o nosso X é a matriz de marcadores, genótipos, ó, 1, 0 e 2, como se fosse azinho, azão, azinho, azinho, azão, azão. Cada coluna dessa matriz é um marcador, cada linha é um indivíduo. E, é claro, como nós temos o problema de número de marcadores maior do que o número de observações, temos métodos específicos para ajustar esse modelo aqui. Uma vez que ajustamos esse modelo de regressão múltipla e colocamos a mão nisso aqui, ó, nas estimativas do efeito de substituição alélica, eu posso aproveitar em outra população, é claro, que tem alguma relação com a população de treinamento, né? Eu posso pegar o genótipo, só o genótipo, multiplicar, como se fosse extrapolar na regressão múltipla, multiplicar os valores de X pelo vetor de coeficiente, né, que é o nosso efeito de substituição alélica, que veio da outra população, e assim obter o mérito genético dos indivíduos dessa população de validação, usando apenas dessa população de validação, eu usei só genótipo, e mesmo assim consegui um vetor de mérito genético para eu poder ranquear quais indivíduos serão selecionados e quais não serão selecionados. Então essa é a grande vantagem da seleção genômica. No nosso caso, especificamente de interação genótipo-ambiente, a gente quer explorar isso aqui, essa ideia, predizer o mérito genético de indivíduos, usando apenas genótipos, porém com um índice variável aí, que é o gradiente ambiental. Então a gente quer, além de predizer o valor genético de indivíduos, usando apenas genótipos, nós queremos predizer em cada ambiente. Então, isso aí era de interesse do pessoal lá da Topigs e a gente pensou em uma solução para trabalhar com isso aí. Então, esse é o... Tem quantos minutos aí, por favor? 20? Então, eu sinto mais seguro agora, pessoal, de poder expor aqui o nosso trabalho de interação genótipo-ambiente, depois que a gente fez esse nivelamento, assim dizendo, né? Agora, quando eu falar de efeito de SNP aqui, né? Na verdade, o SNP não tem efeito, né? O efeito de substituição alélica no locus marcador ali, que o SNP marca. Mas, vamos falar efeito de SNP para facilitar. Quando a gente falar valor genético genômico, né? Matriz de genótipos, matriz de parentesco genômica, esses conceitos agora vão estar mais maduros. Por isso que eu perdi esse tempo inicial aí, fazendo essa revisão, tá? Mas para minha segurança fica mais fácil vocês entenderem o que foi feito aqui no trabalho.
Então, esse é o título do trabalho aqui, ó, seria avaliação de reprodutores suínos, né, para número de nascidos, usando modelos de norma de reação, que é uma forma especial de modelos de interação genótipo-ambiente. E foi feito em conjunto com o pessoal de Varney, né? E ajuda aí do professor Marcelo Soriano aqui da universidade, a Simone, né, e o Paulo Sávio, que são grandes colaboradores aí. E esse paper aqui já foi aceito, né? Ainda está no prelo aí da Journal Animal Science. Bem, estudos de interação genótipo-ambiente em suínos não são muito comuns, porque todo mundo já pensa, suínos fica criado, né, dentro de uma granja ali, não tem esse efeito grande do ambiente. Mas para essa empresa internacional aqui, né, que tem mais de 20 países que ela tem fazendas experimentais, ela tem o sêmen, tem os reprodutores, os targets que eles falam lá, os alvos, né, os melhores reprodutores deles, e esses reprodutores eles pegam o sêmen com a inseminação artificial hoje e distribuem em diferentes países, né? Então diferentes condições ambientais diferentes aí. Então a inseminação artificial permite você ter, mesmo em suínos, essa grande variedade de ambientes. Interação genótipo-ambiente tem sido estudado por várias formas diferentes em melhoramento animal. Em melhoramento vegetal o pessoal tem alguns modelos específicos. Eberhard Russell, entre outros aí, né? Só que lá no melhoramento vegetal, me corrijam aí depois, pessoal, se eu estiver errado, eles trabalham com o fenótipo em diferentes ambientes e a regressão fixa. Aqui, em melhoramento animal, o pessoal trabalha mais com a regressão aleatória e não o fenótipo em função de diferentes níveis ambientais, mas sim o valor genético. Esse tipo de modelo é chamado norma de reação, né? Foi proposto aqui por Comodin em 2002. E o Brasil tem um grande especialista, talvez um dos maiores do mundo aí nessa área, que é o Fernando Cardoso, pesquisador da Embrapa de Bagé, né? no Rio Grande do Sul. Fez o PhD dele nessa área. Então, esses modelos de norma de reação, eles são modelos de regressão aleatória. O que é regressão aleatória? O modelo de regressão é o mesmo. Você tem um intercepto, um modelo linear, por exemplo, você tem o coeficiente de regressão. Só que ao falar regressão aleatória, esses coeficientes, nós vamos assumir que eles seguem uma determinada distribuição. E outra, a gente pode falar que eles são dependentes, o intercepto e o coeficiente de regressão. Então, segue aí uma normal, por exemplo, bivariada, né? E quem seria a covariância dessa normal? Poderia ser a matriz de parentesco entre os indivíduos. Então, isso é bem comum, né? Na área de melhoramento animal, acho que na área de melhoramento vegetal isso ainda não é muito explorado. E, além disso, a gente pode calcular herdabilidades e correlações genéticas, tá? Entre os diferentes tempos, entre os diferentes níveis da variável independente que a gente tem endereço. Então, essa análise nos dá algo desse tipo. A gente pode calcular, por exemplo, a herdabilidade em função de diferentes níveis ambientais. Se fosse tempo aqui, igual estuda assim, curvas de crescimento, a gente teria herdabilidade ao longo do tempo. Só que aqui a gente tem herdabilidade ao longo dos coeficientes ambientais, índices ambientais. Quanto maior o valor desse índice ambiental, melhor é aquele ambiente. E as normas de reação em si são essas retas, né? Não necessariamente retas, poderia ser quadrático, poderia ser platô, né? Onde nós temos o valor genético ao longo desses diferentes ambientes. Então, isso aqui é a ideia de norma de reação. Você calcula o valor genético ao longo de diferentes ambientes e, com isso, você tem uma herdabilidade, um valor de herdabilidade, correlação genética contínuo nessa escala contínua de ambiente. Então, na era da genômica,
como associar, como combinar essa análise genótica ambiente com as informações genômicas e o que seria a vantagem disso. É o que eu já falei para vocês aí. Ao combinar essas análises, a vantagem da seleção genômica de poder predizer o mérito genético dos indivíduos sem ter coletado o fenótipo, a gente pode explorar a mesma ideia aqui, porém em cada gradiente ambiental. Então é uma vantagem ainda maior, né? O bezerrinho nasceu hoje, eu coleto, né, o DNA dele, vou extrair o DNA, vou genotipar, vamos ter uma equação de predição que vai falar, ó, esse bezerrinho aqui, ele vai ser um bom touro naquele ambiente, naquele outro ele não vai ser. Então, na prática, isso é uma vantagem muito grande, né? E tudo que eu estiver falando aqui na área de melhoramento animal, né, o pessoal da área vegetal tem o mesmo interesse, né? O Deon já está planejando aí a gente fazer a mesma coisa aqui com eucalipto. Então essa seria uma grande vantagem dessa metodologia. Usar todo o poder de predição da seleção genômica em uma escala contínua de ambiente. Né? Então esse seria o objetivo. A característica escolhida aqui foi o número total de nascidos, né? É uma característica que tem interesse para o pessoal da empresa, né? Que a gente trabalha com eles aí, tem projetos em conjunto, então não foi a gente que escolheu o fenótipo, a partir deles, né? E, além disso, a gente quer comparar a análise tradicional de norma de reação que a gente fala, usando a matriz de pedigree e usando a matriz genômica. Tá? Esse foi um outro objetivo aqui. Os dados fenotípicos, nós usamos aqui, pessoal, o modelo reprodutor, né? É semelhante ao modelo de famílias, lá do pessoal do melhoramento vegetal, só que tínhamos muitas observações por reprodutor. Embora tivéssemos um número pequeno, 113 reprodutores, eles tinham muitas e muitas filhas com observações de número total de nascidos, inclusive em diferentes países. E esses reprodutores eram reprodutores de interesse da empresa. Tá? Então, é o que a gente falou aqui. O que justifica esse número pequeno de reprodutores aqui? Além deles serem reprodutores de interesse, eles têm um grande número de filhas espalhadas em diferentes níveis ambientais. O que vai ser o nosso nível ambiental aqui? Tá? O pessoal que trabalha com melhoramento vegetal, por exemplo, esse nível ambiental pode ser diferenças de fertilidade de solo, né? Pode ser conforme fosse análise para resistência a alumínio, por exemplo. Então, as concentrações de alumínio ali, no pessoal com melhoramento vegetal, iria constituir os diferentes gradientes ambientais, seriam os desafios ali, né? A gente aqui tem o herd year season, rebanho, ano e estação. Então, no melhoramento animal, a combinação, o efeito de rebanho, ano e estação é o nosso gradiente ambiental, tá? E incluiu 22 países aí. O Brasil é um deles. Os dados genotípicos foi genotipado usando a tecnologia Illumina, 64.232 SNPs, mas depois a gente fez uma limpeza aqui, caiu por volta de 40 mil marcadores, né? Os métodos estatísticos, chegou onde eu queria. Nós usamos, talvez, um dos métodos mais simples de norma de reação, o mesmo que foi proposto lá em 2002, né, pelo Comodin. E esse método é o seguinte, ele constitui em 2 passos. E a gente optou por esse método porque ele pode ser facilmente implementado em softwares livres aí, o SM não é livre, mas softwares comumente utilizados em seleção, melhoramento animal. A diferença aqui é que o nosso enfoque genômico, a gente vai substituir a matriz de parentesco tradicional pela matriz de parentesco genômico.
parentesco entre esses 113 reprodutores. Então, no primeiro passo, a gente ajustou aqui um modelo misto de Henderson tradicional, efeito de linha, efeito de idade de parto e efeito de hard excision. Então, o que acontece? A estimativa desse efeito do ambiente, que é o ano, rebanho, ano e estação, vai ser a nossa escala, vai ser o nosso gradiente ambiental, tá? Então, isso aí a gente vai poder avaliar pelo seguinte: ao melhorar o ambiente aqui, qual que é o efeito dessa melhora diretamente no valor genético? E é claro, por que a gente soma o erro aqui? Se nós não somássemos esse erro, ao fazer a análise, principalmente por seleção genômica, o nosso modelo de seleção genômica iria ficar restrito a explicar o que o efeito poligênico tradicional já explicava. Então, por isso a gente somou o resíduo aqui a fim de verificar se, ao utilizar a seleção genômica, será que ela consegue capturar e explicar algo a mais? Né? Então, essa é uma ideia que o pessoal de Varney tem trabalhado, né? A gente seguiu isso aí. No segundo passo, então, pessoal, aquele Y, aquele fenótipo corrigido ali, ele vai ser regressado em função das estimativas dos índices ambientais, usando o modelo de regressão aleatória. Por que regressão aleatória? Porque esses coeficientes de regressão aqui, eles não são fixos, eles vão seguir uma determinada distribuição de probabilidade. E um outro detalhe aqui, ó, vocês podem ver que a variância do erro, ela tem um índice K. Isso quer dizer que essa variância do erro, ela pode ser alterada ao longo dos ambientes. Isso é muito comum em melhoramento animal, isso é chamado heterogeneidade de variâncias. Bem, então na norma de reação, a gente comparou também esse modelo com o modelo tradicional, sem a variação no ambiente, falar que não existe interação genótipo-ambiente. Então esse seria o modelo completo, com interação no ambiente, e esse aqui seria o modelo sem a interação. Então o modelo de regressão aleatória, a gente usa aqui, né, que esses parâmetros seguem essa distribuição normal, e a matriz de parentesco tradicional no enfoque genômico foi substituído pela matriz de parentesco genômica. E tem uma covariância entre intercepto e efeito o coeficiente da regressão. Isso aqui é muito interessante para estimar covariâncias genéticas e variâncias genéticas ao longo dos diferentes ambientes. Então a gente usou o enfoque genômico, a matriz genômica, né, proposta pelo Van Reyde em 2008, e esse M aqui é aquela matriz de genótipos. Número de linhas, número de indivíduos, número de colunas, número de marcadores. P e 1 menos P são as frequências alélicas aqui, né? Isso aí a gente tem tudo deduzido aí na disciplina que a gente tem aqui. A gente mostra como que o Van Reyde chegou nessa matriz aqui. A gente usou a SRAM para tanto essas matrizes tanto a A como a G, a gente obteve elas de um programa próprio de melhoramento animal, que chama PreGS F90, do Mistal, lá da Geórgia, e ele já dá essa matriz invertida. Aí a gente já entra com essa matriz invertida, usando o comandinho .give no ASRAM, tá? Então é uma vantagem. Então a gente está fazendo seleção genômica usando um software usual de genética e melhoramento aí, que é o ASRAM. A diferença é que a gente usou um software específico de seleção genômica para gerar essas matrizes para a gente. Essas fórmulas aqui, pessoal, não vou entrar muito em detalhe, o tempo já está meio curto, mas isso aqui é a teoria básica de regressão aleatória. Por meio dessas fórmulas aí é que a gente consegue estimar o valor genético ao longo dos níveis ambientais, a variância genética ao longo dos níveis ambientais, herdabilidade ao longo dos níveis ambientais, covariâncias genéticas e correlações genéticas. E talvez o grande diferencial desse paper aqui, né, foi que a gente apresentou algo novo. O diferencial é que a gente propôs uma equação de predição de valores genéticos baseados em SNPs
usando informação genômica. Então, uma vez que valor genético genômico é matriz de genótipos vezes efeito de marcador, se eu tenho diferentes índices aqui, colocamos o índice J. Então quer dizer que se eu pegar o efeito de SNP em qualquer índice ambiental, eu consigo ter o valor genético. Porém, nosso problema aqui foi diferente. O modelo de norma de reação, essa foi a grande sacada nossa aqui, ó. O modelo de norma de reação, ele fornece como output o valor genético em cada índice ambiental J que você queira. A gente não conhece o efeito do SNP aqui. Então a gente fez o inverso. Se eu conheço U e não conheço Φ, como isolar Φ nessa forma? Então, simples least square aqui, né? Conseguimos, né? Mostramos aqui uma equação de predição de efeito de SNP para qualquer nível ambiental de interesse. Então eu tenho como se fosse um intercepto para o efeito de SNP e um coeficiente de regressão para o efeito de SNP. Então esse foi o diferencial do trabalho. Né? A gente bolou aqui essa equação aqui, baseada em... Isso aqui, é claro, pessoal, só é possível quando entramos com a matriz genômica. Se eu não tenho matriz genômica, não vai ter como ter efeito de SNP, né? Isso aqui só é válido quando a gente entrou com a matriz genômica. E com isso, se a gente tem um efeito de SNP ao longo de diferentes ambientes, olha que interessante poder avaliar como que cada locus ali varia seu efeito ao longo dos diferentes ambientes. Tem marcadores cujo efeito se mantém inalterado. Agora tem outros que, a partir de um determinado ponto, ele aumenta muito a sua expressão. Passa a ficar importante. Então quer dizer o quê? Esses marcadores mais relevantes em cada um dos ambientes podem ser marcadores, podem estar em regiões genômicas altamente relacionadas com a adaptação do indivíduo ao meio, né? Da mesma forma que alguns, ao passar por um ambiente bom, começam a se expressar, outros que expressam muito em ambientes ruins, podem ser menos expressos nos melhores ambientes. Então essa interpretação aí foi a gente acha que foi o diferencial do trabalho. Fizemos também uma análise de cross-validação, e o objetivo aqui, né, o que é cross-validação? Você conhece os dados, você tem em mãos os resultados, só que você tira parte dos resultados, né? Eu conheço o meu fenótipo, mas eu vou fazer de conta que eu não tenho esse fenótipo. Uso o modelo de regressão de seleção genômica e vou predizer o mérito genético dos indivíduos que tinham o fenótipo, mas não foram considerados na análise. Com isso eu faço uma correlação do valor predito com o genótipo que eu conhecia, mas deixei reservado. Eu vou ter aí, né, correlação fenótipo, valor genético, temos então a acurácia. Só que nesse caso nosso aqui, nós tínhamos interesse em verificar a acurácia em cada nível ambiental. Então a gente eliminou informações de cada nível, de cada ambiente, cada gradiente ambiental, né? E fizemos a predição. Então, aqui é um resultado de variâncias residuais. Como eu disse, a gente considerou variância, heterogeneidade de variância, não foi só uma, né? Foram várias. Covariância, o coeficiente de regressão aleatório e o intercepto. Matriz A, matriz G, né? Parentesco tradicional, matriz genômica. Foram muito próximos. Se a gente fizer o gráfico aqui da herdabilidade, ao longo dos diferentes níveis ambientais, o que são esses níveis ambientais aqui? Naquele exemplo que eu mostrei para vocês, tem que voltar aqui, que aqui é um ponto-chave para vocês entenderem. Quando eu falei de norma de reação aqui, ó, nesse exemplo, vocês podem ver que isso aqui é a solução do efeito fixo do modelo misto. Então, se é uma solução lá, você tem efeitos negativos e positivos. O que a gente fez foi somar a média fenotípica nesses efeitos aqui, a fim de trabalhar na escala
na escala do fenótipo. Então, no nosso caso aqui, nós temos número total de leitões nascidos, né? A nossa escala. Então, para ambientes ruins, onde o número é baixo, né? Essas eram as herdabilidades. E elas foram, né? Contínua. Em cada nível a gente tem uma herdabilidade. Em cinza temos a matriz G e em preto a matriz A. O MET mostrou para vocês aí, né, um resultado que, usando seleção genômica, ele também conseguiu aumentar as herdabilidades lá nos dados da Austrália. Mas isso não é fato, tá? Já fizemos várias simulações e tem situações aí que a herdabilidade não aumenta, não. Isso aqui é um gráfico de correlação nos diferentes ambientes. Então, tanto faz olhar cinza ou preto, foram muito próximos, né, tanto A como a G. Isso aqui quer dizer o quê? Essa, onde tem a bolinha, quer dizer que os valores, os parâmetros genéticos estimados no ambiente ruim. Vocês podem ver que a correlação com o ambiente bom é próximo de zero. Ou seja, como se fossem fenótipos diferentes. Não existe correlação, né? Muito interessante isso aí. A mesma característica avaliada em diferentes ambientes comporta-se como sendo diferentes características, inclusive características não relacionadas. Isso quer dizer o quê? Que num determinado ambiente você tem um determinado conjunto de genes expressando. A partir do momento que você vai mudando o ambiente, passa a mudar também, né, o conjunto de genes trabalhando ali. Aqui estão as nossas famosas normas de reação. Isso aqui temos um valor genético de cada indivíduo ao longo dos gradientes. Podemos ver que alguns indivíduos, ao melhorar o ambiente, temos 113 reprodutores. Alguns reprodutores melhoram muito a sua performance. Olha esse aqui, né? Então era isso que a empresa tinha interesse em identificar, porque ela queria saber esses targets, esses alvos dele, esses reprodutores específicos da empresa, que ela estava distribuindo sêmen aí para mais de 22 países. Elas têm interesse em dividir isso em grupos, determinados reprodutores agora para determinadas regiões, nem adianta, né? Não vão nem exportar, e é muito caro exportar sêmen, material biológico, tem quarentena, tem uma série de burocracias por trás disso aí. E a matriz A e G deram resultados muito próximos, mas a vantagem dessa matriz G aqui é que se eu corto aqui, se eu pego o valor genômico dos indivíduos no nível 12, usando a nossa equação de regressão, eu consigo pegar o efeito de marcador SNP no nível 12, no nível 14. Então, eu posso ter um gráfico como esse aqui para SNPs, né? Isso aqui, pessoal, foi interessante, embora esses dois gráficos tenham dado muito semelhantes, a gente pegou o coeficiente de regressão aqui e plotamos o intervalo de confiança dele, assumindo normalidade, né? E podem ver que quando o zero não está incluído, é significativo. Então, o número de coeficientes aqui de regressão, que não são estatisticamente igual a zero, é maior quando usou a genômica do que quando usou a matriz de parentesco tradicional. Isso aqui são limites superiores e inferiores de intervalo de confiança. Isso aqui é um gráfico legal, tipo heatmap, que nós fizemos foi pegar o 1% dos SNPs mais importantes, ou seja, com maiores efeitos, em cada um dos ambientes. Então, cor branca quer dizer alto número de alta interseção entre grupos de SNPs identificados como relevantes nos diferentes ambientes. Então, é claro, por que a diagonal é 1? Porque se eu pego a interseção dos indivíduos mais importantes no ambiente 10 com os mais importantes no ambiente 10, eu vou ter os próprios. Então, eu vou ter alta interseção.
no ambiente 11 com o ambiente 10, cai um pouquinho, ó. Agora, olha só, o número de SNPs mais relevantes no ambiente 10, a interseção dele com o número dos indivíduos mais importantes, o número de SNPs mais importantes no ambiente 22, foi 50, caiu muito. Então, isso quer dizer o quê? Aquela hipótese nossa. Você tem diferentes regiões cromossômicas sendo trabalhadas mais ou menos intensamente de acordo com os diferentes níveis ambientais. Aqui a gente plotou 1% dos SNPs mais importantes, tá? Com maiores efeitos. É interessante que tem SNPs aqui com grandes efeitos, mas o efeito dele é quase que constante ao longo dos ambientes. Então, são SNPs importantes, têm grandes efeitos, mas não se alteram ao longo do ambiente. Agora, esses aqui que a gente está de olho neles, ó. Esses aqui, né, tanto faz negativo ou positivo, quer dizer que o efeito do SNP está aumentando, né? A gente quer esse módulo, na verdade. Olha só, tem grupos de SNPs aqui que, ao melhorar o ambiente, eles melhoram consideravelmente, eles aumentam. Então, esses SNPs aí, possivelmente, estão relacionados aí com a parte de resistência ao ambiente e tudo mais. Aqui é um resultado, né, de cross-validação e a predição do mérito genético dos indivíduos em diferentes ambientes foi mais preciso, assim dizendo, quando usamos seleção genômica, usamos a matriz G, do que quando usamos a matriz A, tá? Esse Standard Model aqui é um modelo sem interação genótipo-ambiente. Então a gente pode ver o quê? Independentemente da matriz que se utilizou, o modelo com interação genótipo-ambiente foi mais acurado que o modelo sem interação genótipo-ambiente. E dentre os modelos, tanto com interação genótipo-ambiente ou sem interação genótipo-ambiente, a acurácia de predição da matriz G foi maior do que da matriz A. Implicações finais, esse método que a gente usou aqui, pessoal, chama-se GBLUP, né? Então, o que a gente fez? O que é GBLUP? É você substituir diretamente a matriz de parentesco tradicional pela matriz de parentesco genômico. Agora, sabemos nós que esse método tem uma restrição forte. Ele assume que todos os SNPs, a priori, todos os SNPs apresentam a mesma variância em todos os SNPs explicam a mesma fração da variância genética aditiva total. Então, em seleção genômica, desde o primeiro paper do Lewis em 2001, os métodos bayesianos sobressaíram-se em relação aos métodos, os modelos mistos tradicionais, né? Então, temos aí os famosos alfabetos, o alfabeto bayesiano, Bayes A, Bayes B, Bayes C, Bayes CPI, Bayes D, Bayes DPI, Bayesian laço, etc. Os métodos Bayesian. Então, hoje em dia, para muita seleção genômica é sinônimo de análise bayesiana. Então, nosso projeto aí agora é trabalhar com esse enfoque, né, tentar buscar essa interação genótipo-ambiente com o modelo bayesiano que possibilita falar que cada SNP explica a sua fração específica da variância genética aditiva total. Só que para isso aqui ainda não tem software, né? A gente está programando no R aí. Então, obrigado. Então, em nome do Gen Melhor, a comissão organizadora, parabenizamos a palestra do professor Fabiano e a sessão de perguntas está aberta. Se tiver alguma pergunta, por favor, enviá-las. Enquanto chega a primeira pergunta, gostaria de parabenizar o professor Fabiano pela brilhante apresentação, né? Uma visão geral aí, depois foi aprofundando até chegar a uns pontos que a gente tem até certa dificuldade de acompanhamento. Uma questão que eu queria levantar para o professor Fabiano, a primeira coisa é que nesse
nessa abordagem, precisaria de ter os fenótipos medidos em todos os ambientes, né? E a segunda questão, vamos só lembrando aqui, né, trata-se os dados de uma empresa da Holanda que tem material genético, nesse caso aí, 22 ou 23 países, não me lembro se são 22 ou 23. Então nós verificamos ali naquele gráfico que foi apresentado que tem reprodutores que o gradiente dele é rebanho ano estação, então seria o rebanho poderia estar num país ou no outro país, mas vamos imaginar aí o ambiente, né? Então nós teríamos reprodutores que têm um valor genético menor no ambiente e maior no outro ambiente, e tem outros que fizeram o contrário, né? Maior no ambiente, depois diminuiu, e outros mais estáveis. Então a pergunta que eu deixo é a seguinte: tomando uma empresa que o programa de melhoramento dela é realizado basicamente lá na Holanda, né? Como é que ficaria a situação, por exemplo, em termos de progresso genético e resposta à seleção para determinada característica, sendo que depois ela vai distribuir esse material genético e para um país ou para um ambiente é ruim, para o outro é bom, varia de reprodutor para reprodutor. Qual reprodutor ela vai selecionar, pensando na otimização de ganho genético? Paulo, essa é a palavra, otimização, né? E na prática, por exemplo, em associações de produtores, somente aqui no Brasil, é praticamente impossível a gente colocar isso aqui em prática, né? O Fernando Cardoso tem tentado isso já há quase 10 anos e não tem nenhum incentivo por parte dos produtores, porque os produtores querem, o meu touro é o melhor e acabou. Você falar com o produtor, seu touro é bom, mas só lá no Rio Grande do Sul. Aqui em Goiás, aqui no Nordeste, ele não está entre 1% melhor, não. Ele está lá em centésimo lugar. Ele não é um dos melhores touros. Tem esse apreço, essa valorização muito grande, esse carinho muito grande dos produtores com os touros, que impede. Eles não querem isso. Eles não querem falar que o touro dele é bom aqui, mas não é lá. Eles querem falar só que o touro deles é bom. Agora, em empresa, você já não tem essa visão. Eles querem realmente otimizar, né? Então, o interesse, inclusive, nesse estudo partiu deles, né? E, inclusive, depois desse estudo aqui, a Simone já participou de defesa de tese lá em Varney, que eles fizeram algo semelhante, sendo a temperatura no dia da inseminação das porcas como sendo a variável independente no modelo aí. Só que eles não trabalharam com a genômica, né? E então a genômica possibilitou uma predição mais acurada do valor genético dos touros em diferentes ambientes. Então eles podem otimizar. Realmente a ideia é essa, falar, eles têm, por exemplo, México, Brasil, né? Tem alguns países aí da América, Honduras, não sei, eles têm um ambiente semelhante. Agora você tem os ambientes europeus, então eles podem economizar também, né? Não vai mandar material genético para lá sabendo que lá não vai funcionar. Então, acho que seria por aí. Otimização, essa é a palavra. Professor Simone, tem uma pergunta aqui. Ô Paulo, Fabiano, parabéns pelo trabalho brilhante que você fez no seu sabático lá em Vargas, mas não é bem uma pergunta não. Volta naquele gráfico de correlação para nós. Volta ali, ó, vai ali, apertando. Aí, no caso, eles baseiam a seleção deles pelo médio ali, ó, entre 14 e 18 leitões aí, por essas fazendas, por esses países, porque a correlação aí que eles têm, tanto com os níveis mais baixos quanto com os níveis mais altos, são todos aí em torno de 70% para cima.
Então é aí que eles baseiam. Aí deste modo eles atendem de grosso modo, atendem a todos os países onde eles vendem material genético. Então é aí que eles trabalham. O Simone está falando muito interessante, porque os reprodutores que têm bons valores genéticos aqui nesses níveis intermediários são aqueles que você pode indicar, tipo assim, sem muita restrição para os diferentes ambientes, né? Obrigado, Simone. Mais alguma pergunta da plateia? Bom, sendo assim, vamos finalizar a palestra do professor Fabiano e agradecemos eu agradeço em nome do Gen Melhor. E nós vamos passar agora um kit aqui, uma cachaça e doce de leite, acho que o professor Fabiano vai adorar. E antes dos sorteios finais, nós vamos fazer aqui, um cerimonial aqui de final, né? Só para agradecer aqui a presença de todos. Só um minutinho. Na verdade, não é nem o cerimonial, é rapidinho. Nós gostaríamos de fazer algum agradecimento. Primeiramente, ao Tabaré, né, e a Pioneer em geral, que sem eles talvez o evento não seria realizado com essa magnitude e com tantas pessoas presentes. Também gostaríamos de agradecer os professores que ajudou nós, a professora Simone, o professor Cosmo, o professor Leonardo, o professor Sérgio Motoic, quem mais? A professora Simone, o professor Paulo Sá, Fabiano. Também gostaríamos de agradecer os palestrantes, Tabaré, Fabiano, Eliot, o Dr. Metz, Eveline e aos patrocinadores, nossos patrocinadores, que também sem eles o evento não seria realizado. Então, nossos patrocinadores que nós queremos agradecer ao CNPq, os órgãos institucionais da CNPq e a FUNARB, né? E a FAPEMIG, o Hotel Alfa e o Restaurante Sabor e Companhia, e também a Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, que ajudou nós na realização desse evento. Eu acho que é isso. Agora nós vamos fazer muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos vocês, né? Que acho que é o principal componente de um evento, né, como esse daqui. Muito obrigado aí por todos que comparecidos, das universidades. Muita gente veio de longe aí, de Patos de Minas, Uberlândia. Então, muito obrigado aí. Espero que tenham gostado. E agora nós vamos fazer alguns sorteios. Vamos sortear alguns livros que a livraria do FV nos deu. E no final nós sortearemos um kit com a cachaça, Guaraciaba e um doce de leite. O primeiro livro é Princípios de Genética Quantitativa, do professor Cosmo. Jamile Mansur Albanese. Não? Natália Silva da Trindade. Rodrigo Oliveira Lima. Aí, dá uma salva de palmas para o Rodrigo. Eu esqueci também de parabenizar os membros do Gen Melhor, né? Nosso coordenador geral, o Leonardo, que se encontra aqui na frente, o Nadson, a Vanessa, o Vinícius, o Giovanni, o Edson, a Sara, o Jânio, a Darlene, todos trabalharam muito nesse simpósio, foi sufoco para nós,
mas vale a pena, né? Ver o auditório cheio. Então, muito obrigado aí por... E eu também, né? Participei da coordenação. Mais um livro aqui, Geonômica Aplicada, do professor Cosme. Vai lá, Lélio Calucci Almeida Neto. Vamos ver, né? Larice Oliveira Guimarães. Olha o outro. Everton Vinícius Zambiasi. Ó, Moisés Nascimento não paga. Manda aí, ó. Tá aí. Michael Henriques de Souza, ou Michel. Agora o próximo livro é o livro também do professor Cosme, Estatística Genômica. Não. Michele Magalhães Araújo. Bruno Pereira Balbi. Josiele Evaristo Costa. Rodolfo de Castro Amaral. Aí, Conatos, pode ir. Já sortear o próximo. Também o próximo é um livro de estatística genômica do professor Cosme. Estefânia Sâmia Souza. Cristiane Silva Souza. Suelen Finamor Mota. E agora o último livro, Modelos Biométricos Aplicados a Melhoramento Genético, também do professor Cosme. E depois o sorteio do kit. Vai lá, Nath. Touane da Silva Cabral. Nayara Franciele de Castro. Agora o grande prêmio da noite. O Oscar goes to... O Piratânia da Silva Queiroz. Parabéns, Piratânia. Pode me chamar para a festa, obrigado. Gente, muito obrigado pela presença. Até o próximo evento do Dia Melhor.